Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Que manhã gostosa, maravilhosa, para estarmos aqui reunidos como igreja, para ouvirmos, a palavra de Deus. Agradecemos em primeiro lugar ao nosso Deus maravilhoso, por esta oportunidade que Ele tem nos dado, de nos reunirmos, para podermos ouvir a Sua palavra, para podermos ouvir testemunhos de irmãos. Somos gratos a Deus por isso, e agradecemos a Deus aos irmãos aqui também de Sorocaba, que com tanto carinho providenciou esse ambiente aqui. Vou deixar aqui mesmo. Que proporcionou então esse ambiente maravilhoso para podermos estar aqui, uma recepção muito boa, um café da manhã maravilhoso, as irmãs também aqui com muito carinho preparando tudo isso. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado, com certeza. Eu estou muito feliz de participar deste Enos, e é a minha primeira vez que eu participo deste encontro. Obrigado aos irmãos que prepararam, obrigado Edivaldo que fez o convite para eu estar aqui. E das outras vezes que aconteceu este programa, este evento, com certeza eu não vi porque eu não estava fazendo nada, alguma coisa eu estava fazendo, mas quero deixar a minha agenda sempre preparada para esse encontro, e ajudar de alguma maneira a promover este encontro, que com certeza vai continuar enriquecendo muito as nossas vidas e as nossas congregações. Moisés, cadê o Moisés? Está aqui bem na frente. Obrigado pela mensagem, muito obrigado. Precisamos de mensagens como esta, e sem desmerecer de maneira nenhuma o nosso irmão Edivaldo, que é um irmão que precisa ser honrado, mas você já tinha permissão para falar do que você veio falar aqui. Deus já deu essa permissão na sua palavra, tá? E precisamos falar realmente daquilo que Deus nos deixou para falar, sem medo, com coragem e ousadia, com respeito, mas com coragem e ousadia, porque a palavra de Deus é a base da nossa família, é a base da igreja, é a base para uma sociedade que vai honrar a Deus. Sem a palavra de Deus, nada disso vai acontecer. E nós temos a permissão de Deus para falar. O que nós precisamos é isso mesmo, homem como Moisés, homens que tenham coragem de falar, porque a permissão Deus já nos deu. Deus seja louvado. Sabedoria de Deus versus a sabedoria do homem. A sabedoria de Deus no plano de salvação, em contraste com a sabedoria do homem. Esse é o tema que eu quero trazer aqui para que nós possamos refletir na palavra de Deus. Reconciliação, resgate, a segunda vinda de Jesus faz parte deste contexto aqui. E o objetivo então dessa palestra aqui, nós vamos avaliar o plano de Deus para a salvação do homem, observando o que as pessoas dizem a respeito hoje em dia, pensando no que Deus fez para nos reconciliar consigo mesmo, pensando em como Ele nos resgatou e como nos ensina a nos preparar para a segunda vinda e como será. Então esse foi o tema proposto dessa palestra. Não sei como é que nós vamos fazer isso com 30 minutos, mas nós vamos procurar fazer o melhor aqui com a graça de Deus. Agora vamos imaginar o nosso mundo aí fora, a vida secular e uma doença terrível começando a dizimar a população. Imagine isso,
É algo terrível em que as pessoas estão morrendo, e algo precisa ser feito. E você foi convocado a desenvolver alguma coisa que pudesse acabar com aquela doença, com aquela coisa terrível. E você tem nas suas mãos para usar o que você quiser, o que você precisar, para desenvolver um método, um plano para acabar com essa epidemia. O que você faria? O que você faria? O que você usaria? E preservando as vidas. A única coisa que você não poderia abrir mão era de usar o que você precisasse, mas que ainda preservasse as vidas. O que você faria? Em Efésios capítulo 2, nós temos uma palavra interessante aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que, vamos nos colocar no contexto aqui. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Estávamos mortos nas transgressões e pecados, perdido. Nós não tínhamos a menor chance mais. O mundo hoje não tem a menor chance, vamos dizer assim, de viver uma vida abundante. Nós não tínhamos a menor chance de receber uma vida abundante, recebendo o carinho do Criador. Porém, de acordo com a sabedoria de Deus, com a onisciência de Deus, Ele desenvolveu o plano para resgatar o homem da doença terrível, da epidemia, da coisa maligna que é o pecado, e que nós estávamos naquele estado, mortos já naquela doença terrível. E Deus desenvolveu o plano para reconciliar o homem com Ele mesmo, o Criador. E esse plano envolve algo que jamais nenhum ser humano poderia imaginar em fazer: de eliminar essa doença, e não só eliminar a doença, mas eliminar a doença e trazer à vida aqueles que já foram atingidos e mortos por essa doença. Quem desenvolveria um plano assim? Alguém hoje pode desenvolver um plano para acabar com uma doença física terrível, mas como fazer para trazer aquelas pessoas que já morreram pelaquela doença? Como? Quantas pessoas você já conheceu na sua família, familiares, que já morreram por doenças físicas, doenças que assolam a humanidade? E essas pessoas morreram com essas doenças físicas, e hoje já tem a cura. E a gente até fala: olha, se fosse hoje, aquela pessoa não tinha morrido, porque agora já tem a cura, certo? Mas como é que traz aquela pessoa agora? Não adianta, acabou. A cura veio tarde. Mas no eterno plano de Deus, a cura de Deus veio para aqueles que ainda estão aqui ouvindo e querendo receber, mesmo estando mortos. Deus disse, através desse plano, Ele vive, mesmo sendo a pior pessoa. Romanos capítulo 5 nos fala deste plano, envolve trazer à vida os piores. Diz aqui em Romanos capítulo 5, que, versículo 6, Romanos 5, 6, que de fato no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém se proponha a morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores.
Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Na perspectiva humana, jamais isso funcionaria. Na perspectiva humana, jamais alguém morrendo pelo outro salvaria ele de algo que nem visível é, muitas vezes, uma doença assim. Então, na mente do homem jamais isso funcionaria. Aliás, na mente do homem, e você já deve ter ouvido isso de alguma vez, e na mente do homem, isso é até uma loucura. Isso não cabe na mente do homem. Alguém morrer por alguém que não vale nada, e dizer que se essa pessoa que não vale nada se render a este que morreu, ela vai ser salva. Na mente humana isso é uma loucura, seria algo impensável. E é esta a base do texto que nós temos então em 1 Coríntios capítulo 1, é a base que nós temos então deste nosso encontro. 1 Coríntios capítulo 1, e eu vou ler a partir do versículo 18, nós vamos terminar com o versículo 25, que é a base aí. 1 Coríntios 1, 25 é o texto base do encontro, e eu vou começar com o versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Frise esta frase: a mensagem da cruz para nós é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus a loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. Qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? O que uma cruz, nós temos aqui que mensagem traz? Qual é a mensagem da cruz? Ela é o poder de Deus para a salvação. A mensagem da cruz é o plano de Deus. Mas qual é esta mensagem? Qual é a loucura da pregação? Que pregação louca é esta, que traz uma mensagem da cruz, da qual é o poder de Deus para salvar o homem? Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, fala também sobre o poder de Deus para a salvação. E ele fala sobre a mensagem da cruz, mas em outras palavras. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. A justiça que do princípio ao fim fala é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação.
Qual é a mensagem da cruz? É o Evangelho. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Qual é a mensagem do Evangelho? O que o homem tem pregado para salvar o homem? Qual é a mensagem? Este é o ponto. Qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem? O que é a pregação do Evangelho? O que é a loucura da mensagem? Em Marcos capítulo 16, nós temos ali a ordem de Jesus aos apóstolos. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, uma passagem que nós usamos muito para falar do Evangelho. E ali Jesus diz para os seus apóstolos: ide, portanto, vão pregar o Evangelho. Ele diz então, Marcos capítulo 16 e o versículos 15 e 16, Jesus disse: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a mensagem da cruz. E Jesus está dizendo: vão pregar o Evangelho. E aí Jesus diz para eles: e quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ok. Jesus diz: vão pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas crer no quê? Eu faço essa pergunta quando eu vou estudar a palavra de Deus com as pessoas. Eu leio esse texto e eu pergunto às pessoas. Jesus está falando com eles para pregar, e Jesus está falando: quem crer e for batizado será salvo. E eu faço a pergunta: mas crer no quê? Precisa crer em Jesus, tá certo. Mas crer no quê? Tem que acreditar na palavra, tá certo também. Mas Jesus está sendo mais específico, porque nós temos essa divisão de versículos na Bíblia, hoje em dia, então a gente acaba achando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas Jesus está dizendo: vão e preguem o Evangelho. Quem crê no Evangelho e for imerso no quê? No Evangelho, será salvo. Porque no Evangelho está o poder de Deus para a salvação. E quem for imerso no Evangelho, quem acreditar na loucura da pregação do Evangelho e for imerso nele por meio da água, será salvo. Essa é a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê na mensagem poderosa do Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? Para que eu nele seja imerso. Porque eu creio no Evangelho. Ok, então vamos ouvir o Evangelho. Vamos ouvir o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ouvir o Evangelho. Porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios capítulo 15, é interessante que Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto: eu quero lembrar vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, Paulo não vai pregar o Evangelho para eles, porque já foi pregado. Paulo está querendo lembrar eles o que já tinha sido pregado. E ele diz: irmãos, eu quero lembrar vocês o Evangelho que eu já preguei para vocês, no qual vocês receberam, porque vocês ouviram, vocês creram, vocês receberam, e no qual vocês estão firmes. Por meio deste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, vocês foram salvos, porque Jesus disse isso: quem crê no Evangelho e for imerso será salvo. E vocês foram salvos. Agora, desde que se apeguem firmemente à mensagem, caso contrário, creiam em vão. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas no versículo 3 ele diz: o qual, pois primeiramente eu recebi. Ele vai dizer: primeiramente lhes transmiti o que recebi. O que Paulo transmitiu?
Versículo 1 está dizendo: transmitiu o Evangelho, porque eu também recebi o Evangelho. Então, primeiramente eu transmiti a vocês o Evangelho, versículo 1 e 2, foi o que eu recebi, o Evangelho. Aí tem 2 pontinhos aí, no seu texto. Primeiramente, o que eu transmiti para vocês foi o que eu recebi. O que? 2 pontos. O que aconteceu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu pela nossa doença. Agora é o cerne do Evangelho. Esta é a mensagem da salvação. Loucura. Qual que é a mensagem que salva? A mensagem que é a loucura que salva: que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o que mais? Que Ele foi sepultado, conforme as Escrituras, tá aí, conforme Deus já havia prometido no seu eterno plano. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado ao 3º dia. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Esta é a mensagem das Escrituras. É isso que foi escrito, é isso que Deus disse. E assim, Paulo está lembrando os irmãos de Corinto o que é a mensagem, o que é o Evangelho. Então o Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. E Jesus disse lá em Marcos capítulo 16: quem crer na mensagem que Cristo morreu. Jesus está dizendo para os apóstolos: vão e preguem que eu morri pelos pecados do mundo, de todos. Preguem que eu fui sepultado e preguem para as pessoas que eu ressuscitei. E quem crer nesta mensagem e for imerso nessa mensagem será salvo. Eis o poder de Deus para a salvação. Mas isso é uma loucura. Eu ser sepultado numa água, vou ser salvo? Sim, é uma loucura isso mesmo. Eu confesso que eu não faria esse plano. Eu não faria. Mas Deus sabe o que está fazendo. E assim Paulo vai escrever a carta também à igreja em Roma, capítulo 6, a partir do versículo 3, vão, acompanhem comigo, Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo também vai falar a mesma coisa. Muito obrigado, meu irmão. Paulo também vai dizer à igreja em Roma a mesma coisa, o cerne da mensagem da salvação, Romanos capítulo 6, versículo 3, porém, eu acho interessante essa passagem de Romanos capítulo 6, que ele vai também lembrar do Evangelho, do poder da mensagem. Porém aqui em Romanos, Paulo não vai só dizer, Paulo vai mostrar e vai comparar a teoria ali do Evangelho, que Cristo morreu, foi sepultado e que ressuscitou, mas vai colocar isso na prática de quando eles foram salvos. E ele diz, Romanos capítulo 6, versículo 3, ou vocês não sabem que todos nós, ele se inclui, vocês não sabem que todos nós que fomos imersos na morte, sepultados, fomos imersos, batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele, Jesus, na morte por meio da imersão, do batismo. Para quê? Qual finalidade? Para assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós também ressuscitamos para viver uma nova vida. Eis a mensagem, a loucura da pregação. É só alguém acreditar nesta mensagem e se render a essa mensagem. De que maneira? Entrar na morte com Cristo por meio do batismo, sepultado com Ele no meio do batismo, e assim cumpre-se a palavra, ressuscita com Ele. Esta é a mensagem que salva, esta é a mensagem da salvação. As minhas experiências, talvez a sua também, quando vai pregar o Evangelho para alguém, eu pergunto para as pessoas o que é necessário para uma pessoa ser salva. Muitas falam, olha, a pessoa tem que ser boa, a pessoa tem que ser caridosa, e fala um monte de coisas. E quando ouve esta mensagem da salvação, que a pessoa precisa ser imerso com Cristo, as pessoas falam, mas peraí, eu nunca ouvi isso. Eu pergunto muitas vezes, o que é Evangelho? São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Tá. O que mais que você pensa sobre Evangelho? Evangelho é a palavra de Deus, tá certo? E vai, menos que Evangelho significa
que Cristo morreu pelos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Esta é a mensagem que precisa ser proclamada, esta é a mensagem que precisa ser crida, esta é a mensagem que precisa envolver a pessoa precisa ser imersa nesta mensagem, e é assim que Deus aprovou salvar o homem. Você já deve ter tido muitas experiências como essa, e em 1 Pedro capítulo 2, você já conhece essa passagem também de cor, lá diz que Cristo, Ele morreu, Ele viveu aquela vida e sofreu para nos deixar exemplo. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 21. Jesus fez o que fez para nos dar exemplo. O que Ele fez? Se entregou por nós. Ele se entregou pelo seu pecado. Ele morreu para nos deixar exemplo. Que exemplo? Exemplo que eu também preciso morrer com Ele. É a única maneira de uma pessoa ser salva. Ele precisa morrer com Cristo, e Cristo fez isso. Ele morreu naquela cruz para nos deixar exemplo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não existia evangelho, porque o evangelho é a morte de Jesus na cruz, e mais do que isso, é a ressurreição dele. E ele fez isso para deixar exemplo. E a nossa parte, a parte do homem, é a mais simples. Só precisa coragem de enfrentar o mundo que fala que isso é uma loucura. Mas eu entrar numa água, se você entrar com os pensamentos em outra coisa, não vale nada mesmo. Você precisa entender e crer na mensagem da cruz, no evangelho. O que é evangelho? Esta é a mensagem poderosa. 2 Coríntios capítulo 5. Temos uma responsabilidade, irmãos, uma vez que Cristo nos deu a sua mensagem, e você recebeu a mensagem. Edivaldo, obrigado por aquilo que você disse, que quando Moisés foi falar do evangelho para você, e você ponderou e olhou, porque teve alguém que foi falar com Edivaldo, teve alguém que veio falar comigo, porque a mensagem, e na sabedoria de Deus, Deus poderia ter mandado anjos para pregar o evangelho. Deus poderia, anjos do céu, né? Porque da terra o Moisés foi o anjo do Edivaldo. Mas Deus poderia ter mandado seres celestiais, com muito mais poderes do que nós, para pregar o evangelho. Mas não. Na sabedoria de Deus, eu não me escolheria para pregar o evangelho. Eu não me escolheria. Você se escolheria? Porque você imagina o que é o evangelho? Nós imaginamos porque está escrito. O evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. E Ele deixou esse poder na mão de quem? Na mão de quem Ele deixou esse poder? Você deixaria esse poder todo na sua mão? Você deixaria? Você se escolheria para ter tanto poder assim nas suas mãos? Poder de salvar uma outra pessoa? Não pelo seu poder, mas que Deus deixou, porque o poder é a mensagem, é a pregação do evangelho, e Deus confiou a nós. 2 Coríntios capítulo 5 diz, 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer que Deus nos confiou essa mensagem. E ele diz aqui, 2 Coríntios capítulo 5, e a partir do versículo 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Glória a Deus por isso. Poder da mensagem do evangelho. Somos nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, glórias para Ele, porque o plano é dele, tudo é dele, o poder é dele. E ele diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, morte, sepultamento e ressurreição, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos.
nos deu este ministério. E ele diz mais, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De novo, nos deu o ministério, nos confiou, e vai dizer mais, portanto, somos embaixadores. O que é um embaixador mesmo? Pode falar. O que é um embaixador? Um representante. Nos deixou como embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus, o plano de Deus. E ele nos confiou esse plano. Somos embaixadores de Deus. No Evangelho está o poder de Deus para a salvação. Quando Jesus estava designando os seus apóstolos a pregar o Evangelho, Jesus estava colocando na mão deles o poder para salvar as pessoas. E eles usaram muito bem isso em Atos capítulo 2. Usaram muito bem. Porque lá em Atos capítulo 2, então, versículo 38, conhecemos muito bem essa passagem. Nós vamos ter lá o Evangelho sendo pregado pela primeira vez. E eles pregam, que Pedro prega, está lá escrito que Pedro, no capítulo 2, ele vai se levantar e vai dizer: israelitas, ouçam, Cristo morreu. Resumindo a pregação, pode ver lá que o resumo está aqui: Cristo morreu pelos pecados, foi sepultado, mas não como o pai Davi, que o túmulo está ali, que ele está ali até hoje, mas Jesus ressuscitou. Pedro pregou o Evangelho. Qual que é o resultado? O coração deles ficaram aflitos. Eles viram o poder de Deus na mensagem. Talvez alguns ali judeus, isso é loucura, como diz Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, isso é loucura. Mas muitos ali, quando Pedro disse, eles falaram: o que nós precisamos fazer? Pedro disse: arrependam-se, e cada um de vocês sejam imersos em nome do Senhor Jesus, para que vocês tenham o perdão dos seus pecados e poder receber a presença de Deus através do Espírito Santo habitando dentro da sua vida. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem da salvação. Esta é a mensagem que nós não podemos arredar o pé. O mundo, as pessoas, na sabedoria do homem, nas igrejas que se chamam-se igrejas, nem se fala em salvação mais. Não existe essa mensagem. Existe qualquer outra coisa, menos essa. E quando se fala em salvação, está vinculada a um monte de coisas que nada a ver tem com o Evangelho, com morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Salvação vinda através de caridade, salvação vinda através de uma vida próspera, salvação vinda através de várias coisas, menos Jesus crucificado e ressuscitado. Porque nesta mensagem é que está o poder de Deus para a salvação. E a nossa missão é pregar o Evangelho puro. É pregar o Evangelho, tem que salvar. E o poder de Deus para a salvação está na mensagem do Evangelho. A loucura da pregação é dizer: Cristo morreu por você. Se você crer que Ele morreu por você, então aceite morrer com Ele através da água do batismo. Mas é assim? Confie nele. Mas eu vejo uma água, eu vejo só isso. Então vamos ler a palavra mais uma vez. Ele está dizendo que se você morrer com Ele, for imerso com Ele na morte por meio do batismo, Ele vai limpar todos os seus pecados. Ele vai vir habitar dentro da sua vida através do Espírito Santo. Essa mensagem pode ser para o mundo uma loucura, pode ser para os eruditos, para os sábios, pode ser, não, isso aí, para outras pessoas pode até ser um escândalo. O quê? Você acha
que Deus ia fazer o seu filho passar uma vergonha daquela na cruz? Não, eu não acredito nisso. Não é assim que o homem vai ser salvo. É assim. E nós sabemos disso. E nós não podemos deixar de falar do Evangelho puro. Entender o que é Evangelho. Evangelho é a palavra de Deus? Sim, está na palavra de Deus. O Evangelho está, faz parte da palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos ensinamentos sobre família. Na palavra de Deus nós temos ensinamentos sobre várias coisas. E nós temos o Evangelho na palavra de Deus. Como é bom falar do Evangelho. Tem jeito de voltar aqui relógio um pouco, não? Mas irmãos, Jesus está voltando. Sabemos disso. Paulo, lemos a passagem agora em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo lembrando o Evangelho, dizendo para eles: vocês foram salvos por meio do Evangelho. Está claro lá. Quando vocês ouviram, vocês foram salvos por meio do Evangelho. E ele dá um alerta: desde que permaneçam firmes, sem se deixar esquecer do Evangelho, porque senão terá crido em vão. Epáfras pregou o Evangelho e os colossenses aceitaram a mensagem. Tanto que é que Paulo, escrevendo aos colossenses, diz a eles que vocês receberam uma esperança da eternidade através da palavra do Evangelho que o Epáfras pregou para vocês. Está lá, Colossenses capítulo 1. Essa esperança que vocês têm é por causa da palavra do Evangelho. A partir do capítulo 1, a partir do versículo 3. Mas Paulo não vai deixar de falar no versículo 22, em Colossenses capítulo 1, versículo 22, Paulo: vocês foram reconciliados com Deus. E ele fala lá: desde que não se afaste da esperança do Evangelho. Desde que Jesus está voltando, precisamos permanecer firmes. Quando será? Ele, o Deus Todo-Poderoso, sabe exatamente, nós não. Até lá, nós temos muitas missões, mas nós temos duas extremamente importantes. Precisamos levar a mensagem do Evangelho, e precisamos ficar firmes nela, porque quando Jesus voltar, Ele vai voltar sem isso aqui, ó. Porque nós já abrimos a porta para Ele entrar. Nós já abrimos. Ele já entrou. Agora Ele vai voltar. E se nós não pregarmos o Evangelho, se a porta for fechada, aquelas pessoas que não receberam a mensagem vai ficar de fora. Mateus capítulo 25. Mas que possamos, meus irmãos, sem nenhuma intimidade, sem nenhum, não é intimidade, sem nenhum medo, pregar essa mensagem, mesmo que para as pessoas seja loucura, que for, mas vamos ensinar o cerne do Evangelho, porque no Evangelho, na mensagem da cruz, está o poder de Deus para a salvação. Amém. E que Deus nos abençoe a ficar dentro da mensagem de Deus. Amém. Poderoso Deus, glorioso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, através da mensagem do Evangelho, tocou em nossos corações, e o Senhor nos reconciliou consigo mesmo por meio do corpo físico de Cristo. O Senhor, Pai, nos resgatou do domínio das trevas, da doença, do pecado, que já estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. Agora, Pai, nós queremos pedir a Tua força vinda de Jesus, do Teu Espírito Santo, para proclamarmos esta mesma mensagem, que não muda. É a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu, foi sepultado e que ressuscitou. Nos dê coragem e força, não só para pregar o Evangelho, mas para ficar firmes nele, até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Toda honra e glória, Pai, seja a Ti, porque Teu é o poder,
Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.